Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento diz respeito às verdadeiras causas dos elevados preços dos combustíveis no Brasil e suas soluções. O que pretendemos efetivamente é analisar, como já disse, as verdadeiras causas dos elevados preços da gasolina, do óleo diesel, do etanol anidro no Brasil. O preço da gasolina aumentou mais de 32% nos postos em 2021. O preço do diesel aumentou quase 50% desde maio de 2020. Para abordar essa questão, nós pretendemos lhes apresentar a cadeia de comercialização da gasolina, do óleo diesel e do etanol anidro, a composição dos seus preços no Brasil, a carga tributária aplicada aos preços dos derivados de petróleo, tanto no Brasil quanto em outros países, a composição acionária da Petrobras para identificar quem manda efetivamente na empresa, porque existe uma visão equivocada de que, como a Petrobras é uma empresa de economia mista e o governo federal é quem indica o presidente da empresa e outros diretores, a impressão que se coloca para a opinião pública é de que a Petrobras está a serviço do Brasil, quando efetivamente ela está a serviço de interesses privados, tanto nacionais quanto estrangeiros. E é isso que nós vamos procurar mostrar, analisando a composição acionária da empresa, para identificar quem manda efetivamente nela. Vamos analisar a política de preço de derivados de petróleo da Petrobras, que está atrelada à variação do preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. E, além disto, pretendemos analisar a evolução da produção nacional, das exportações e das importações de petróleo no Brasil, para identificar o peso das importações de petróleo no suprimento interno no país. Antes de entrar nesses detalhes, que há pouco citei, eu pretendo lhes mostrar como é o processo de produção de derivados de petróleo no Brasil. Aliás, como é o processo de produção de derivados de petróleo em uma refinaria, em qualquer refinaria de petróleo, em qualquer parte do mundo. Temos aqui um gráfico que mostra, por exemplo, que o petróleo que é extraído do subsolo, ele é enviado através de oleoduto para as refinarias, onde lá, nesses depósitos, são armazenados o petróleo produzido, tanto petróleo produzido no país, quanto o petróleo importado. Eles são armazenados em depósitos. E nesses depósitos, o petróleo é em seguida
do processo de refino é encaminhado para fornos que operam basicamente a 400 graus centígrados. Depois eu vou explicar o que é que acontece com o petróleo ao ser submetido a essas temperaturas. Então, o petróleo, ao passar pelo forno, em seguida entra na torre de destilação, que é exatamente essa que aqui está mostrada no gráfico. Ao passar por essa torre, ao passar por todo esse processo de aquecimento a 400 graus e passar pela torre de destilação, se obtém vários produtos. Por exemplo, nós temos aqui como produto aqui nós temos a gasolina, que passa por dois processos. Um processo que é denominado de recuperador de vapores, e em seguida passa pelo processo de alquilação. Após isto, então se obtém a gasolina. Um outro processo que se tem é a produção de combustíveis para aviões. É um outro produto do refino do petróleo. Além da gasolina, o combustível para aviões, que é o querosene, que é utilizado nas aeronaves. Um outro produto que é obtido com o refino do petróleo é exatamente o óleo combustível. O óleo combustível é o chamado combustível industrial, que é esse que está aqui. Depois de passar por um processo de craqueamento catalítico. Quer dizer, ao passar por esse processo de craqueamento catalítico, se obtém o óleo combustível, que é exatamente esse que aqui está indicado, o óleo combustível. Se obtém também o óleo diesel, e se obtém também o petróleo de iluminação. Então aqui são todos os subprodutos derivados do petróleo que são obtidos nesse processo de refino. Então nós temos o óleo combustível, como já falei, o óleo diesel, o petróleo de iluminação. Além disto, dentro do processo de refino, nós temos a extração de solventes. Então, os solventes que nós utilizamos em várias aplicações industriais e até no uso doméstico, no uso em geral, quer dizer, nós temos a extração de solventes. Ao passar por esse processo, tem um processamento aqui que se extrai os solventes. Depois de se extrair os solventes, nós temos o chamado processo de cristalização. E do processo de cristalização se obtém ceras, se obtém óleos lubrificantes largamente utilizados e também massas lubrificantes. Mas um dado que é importante observar é que no processo de craqueamento catalítico, do qual se obtém, por exemplo, o óleo diesel e o óleo combustível, nós também, a partir desse processo, obtemos produtos para a indústria petroquímica, que através de processo de recuperação de aromáticos, que está aqui indicado,
possibilita a obtenção de tintas, fibras sintéticas, cosméticos, dissolventes, plásticos, detergentes, inclusive produtos farmacêuticos. Então, minha intenção em mostrar para vocês como opera uma refinaria e como são obtidos os produtos, mostra a complexidade desse processo. Mas é importante observar que na entrada dessa refinaria pode entrar petróleo não só produzido internamente no país, como também petróleo importado. Depois nós vamos abordar essa questão. Temos aqui um outro gráfico que mostra como na torre de destilação da refinaria são obtidos diversos produtos. Nessa torre de destilação, em cada um desses níveis se obtém produtos diferenciados, como por exemplo os óleos combustíveis nesse nível, óleos leves nesse nível, querosene nesse nível, que é utilizado para aviação. Nós temos aqui a gasolina neste nível e aqui os gases. Então nessa torre de destilação, observe que aqui nós temos aqui a indicação da fornalha, onde se aquece o petróleo a 400 graus centígrados. E nessa fornalha também, quer dizer, passando por essa fornalha, nós temos uma outra torre de destilação, que é esta aqui, que possibilita a obtenção de óleo lubrificante, óleos lubrificantes leves, lubrificante médio e lubrificante pesado. Nessas bandejas, nesses diversos níveis. E também o resíduo para o asfalto, que é o chamado betume. No gráfico anterior, eu deixei de fazer essa referência ao betume, que está aqui indicado. O betume seria assim, um resíduo do processo de refino do petróleo. E esse betume é utilizado na produção do asfalto, que é utilizado na construção de estradas, de rodovias. Bem, feita essa introdução sobre o que é uma refinaria de petróleo, uma rápida introdução, eu gostaria de chamar a atenção de que nós elaboramos um texto, um artigo, que está sendo publicado em vários sites, como academia.edu, o Facebook, como o SlideShare, o LinkedIn e o WordPress. Esse texto que está servindo de base para a nossa apresentação, ele está publicado, e esses gráficos, todos os gráficos que nós vamos apresentar aqui, estão apresentados neste texto, e quem desejar ter uma percepção maior a respeito desses gráficos que nós iremos apresentar a partir desse momento, poderão ter acesso na leitura desses artigos publicados nos sites que há pouco citei. Bem, o primeiro tópico que pretendemos abordar é sobre a cadeia de comercialização dos derivados de petróleo no Brasil. Aqui nesta figura, nós temos aqui o seguinte: nós temos o petróleo, que é resultado da produção interna no país.
Por exemplo, no Brasil nós já produzimos cerca de ou mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, a produção interna. E importamos por dia cerca de 170 mil barris. Esses são os últimos valores obtidos de 2020. Então, tanto o petróleo interno, para produzir internamente, quanto o petróleo importado, ele é enviado para as refinarias, para passar pelo processo conforme lhe expliquei há pouco. O petróleo, depois de refinado, ele é enviado às distribuidoras através dos caminhões tanque, e eles são enviados para os postos de venda, que são esses que aqui está indicado. E aqui, nesses postos de venda, o consumidor final tem acesso e se obtém os derivados de petróleo desejados nesses postos de venda. Então, a sistemática, digamos assim, desde a produção do petróleo, tanto interna quanto externamente, passando pela refinaria e encaminhando aos distribuidores, por sua vez entregam nos postos de venda os combustíveis para o consumo final. A sistemática é basicamente esta que aqui está apresentada. Bem, o segundo tópico da nossa apresentação está relacionada com a composição. Está relacionada com a composição do preço. Falamos da comercialização, como se faz. Antes abordamos como é produzido o petróleo, os derivados de petróleo na refinaria, especificamente. E agora nós vamos mostrar como está sendo feita a composição de preço no Brasil, da gasolina, do óleo diesel e do etanol. Não entramos nos outros derivados de petróleo, como óleo combustível, GLP, gás liquefeito de petróleo, e outros produtos, porque esses produtos não estão sendo colocados em questão. O que está sendo colocado em questão hoje no Brasil é o preço da gasolina, do óleo diesel e do etanol anidro, normalmente associado à gasolina, em termos de utilização. Mas o que nós vamos analisar agora é a composição dos preços, tanto da gasolina, quanto do óleo diesel, quanto do etanol no Brasil. Bem, os preços da gasolina, do óleo diesel e do etanol anidro no Brasil são extremamente elevados, porque são impostos pela ação da Petrobras, que é a empresa dominante no mercado, e também da venda pelo cartel de empresas privadas. Quer dizer, de um lado nós temos uma empresa gigante como a Petrobras, que domina o mercado, e de outro lado temos o cartel de empresas privadas que atuam na distribuição da gasolina, do óleo diesel e do etanol. A divisão é de 73% e 27% respectivamente. E isto, a gasolina vendida nos postos de combustíveis.
que é uma mistura de gasolina e etanol anidro. A divisão é de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro. O preço final da gasolina é formado por 44% de impostos, dos quais 29% do ICMS, que é estadual. Veja bem, 29% é o ICMS e 15% do PIS, PASEP e COFINS, que é federal. Então a soma 29% do ICMS estadual com 15% do PIS, PASEP e COFINS, que é federal, isso corresponde a 44%. Então o preço da gasolina, ou melhor, o imposto que nós todos pagamos pela gasolina, corresponde a 44% do preço final do produto. Então, 44% de impostos, 29% é o lucro da Petrobras, é destinado à Petrobras, digo melhor, remunera a Petrobras com 29% do preço final, 15% vão para os fornecedores do etanol anidro, já que eles há uma mistura da gasolina com etanol, e 12% é o lucro das revendedoras. Com o óleo diesel, a Petrobras fica com 47% do preço final. Veja bem, a Petrobras, no caso da gasolina, fica com 29% no preço final. Já no óleo diesel, a Petrobras fica com 47% do preço final. Os impostos correspondem a 23% do preço final do óleo diesel. O ICMS cobrado é maior, com 14%. E o CID, PIS e COFINS corresponde a 9%. E aí, somando 14 com 9, dá 23% de impostos incidentes sobre o óleo diesel. Então, observe que, no caso específico do óleo diesel, a parte do leão fica com a Petrobras, 47%. Os revendedores ficam com 16% do valor pago pelo diesel. Há também influência do biodiesel, que em alguns casos se mistura com o óleo diesel de petróleo, porque é necessário uma mistura mínima ao diesel mineral, ou seja, o diesel de petróleo, em proporção de 12% pelas distribuidoras, segundo a Petrobras. Bem, um dos questionamentos que tem sido feito na atualidade, principalmente pelo governo Bolsonaro e pela direção da Petrobras, é o de que os preços dos derivados de petróleo são elevados porque resultam do valor elevado dos impostos neles incidentes. Se forem comparados os valores que se cobra de imposto sobre derivados de petróleo no Brasil com de outros países, chega-se à conclusão de que essa crítica não é verdadeira. Segundo dados da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a média dos países da OCDE, os países mais desenvolvidos, apresenta 53,8% de imposto sobre o preço final, enquanto a média dos países do G7 é de 56,4%. Então, dá para perceber que, no caso específico do Brasil, cujo peso dos impostos no preço final dos combustíveis, em média, é de 36,5%, é bastante inferior à média tanto dos países da OPEP quanto dos países do G7. O peso dos impostos no preço final dos combustíveis, em média, é de 36,5% no Brasil. De acordo com a OPEP, o percentual de impostos no preço final de combustíveis em alguns países é o seguinte:
Por exemplo, no Reino Unido é 68,9%. Na Itália, 66%. Na França, 63%. Na Alemanha, 60,5%. No Brasil, 36,5%. No Canadá, 36,2%. A única grande exceção é os Estados Unidos, cuja incidência de imposto sobre os derivados de petróleo corresponde a 23,9%. Isso de acordo com dados da OPEP. A responsabilidade. Então, com isso, a tese de que no Brasil se cobra muito de imposto pelo combustível não é verdadeira se compararmos com a prática dos outros países, dos países industrializados do mundo. A responsabilidade pelos valores extremamente elevados dos preços da gasolina, do óleo diesel e do etanol anidro no Brasil está mais relacionada com quem exerce efetivamente o poder na Petrobras, o capital especulativo nacional e estrangeiro. Se nós analisarmos a figura que nós vamos mostrar agora sobre a composição acionária da Petrobras, nós iremos constatar que 48% do capital da Petrobras está em poder do governo brasileiro, da União, e instituições a ele ligadas, como o BNDES, BNDES-Par e Previ, que nem sempre atuam nos pregões das bolsas de valores. Enquanto os 52% restantes pertencem àqueles que atuam nas bolsas de valores, sendo que deles 70% corresponde ao capital especulativo estrangeiro. Ou seja, dos 52%, 70% desse 52%, ou seja, 35% do capital da Petrobras pertence ao capital estrangeiro. Conclui-se, portanto, que o capital especulativo nacional e estrangeiro, que tem uma visão de curtíssimo prazo, buscando o máximo de lucratividade nas operações da empresa, para elevar o preço das ações nas bolsas de valores, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, já que a Petrobras faz parte também da Bolsa de Valores de Nova York. E isso faz com que os acionistas privados tenham interesse em valorizar, em aumentar o valor das ações da empresa. Para valorizar o valor das ações das empresas, é importante que ela mostre lucratividade alta. E essa lucratividade alta é obtida através dos preços exorbitantes, extremamente elevados, que estão sendo praticados pela Petrobras. E isso é o que impõe a política de preço de derivado de petróleo, que compromete os interesses da população brasileira e do Brasil. Então essa é a razão pela qual os preços praticados pela Petrobras oneram não só o consumidor de combustíveis, como também o país como um todo, já que a elevação do preço dos combustíveis afeta os custos de outros produtos que são dependentes do transporte, porque praticamente toda a carga transportada no Brasil se faz através dos caminhões, percorrendo quilômetros, muitos quilômetros, pelas estradas do país. E isso contribui para que haja elevação do preço de alimentos, haja elevação do preço de tudo.
Se nós analisarmos a composição acionária da Petrobras, vocês vão concordar comigo que, na realidade, quem manda na Petrobras não é o governo federal. Que, apesar de indicar o presidente e alguns diretores, na prática, com a orientação política que está sendo dada à Petrobras, com uma visão eminentemente privatista e voltada para atender os interesses dos seus acionistas privados e estrangeiros, faz com que haja um comprometimento não só dos consumidores do país, como também do próprio Brasil. Nós temos aqui a divisão do capital da Petrobras. Dá para observar que o capital estrangeiro corresponde a 17%, conforme está aqui indicado. Mas o capital estrangeiro está presente também aqui nesse nível, no ADR nível 3, 19%. Na realidade, o capital estrangeiro é a soma de 17 com 19, isso dá 35%. Então, 17 com 19 corresponde a 35%. O investidor privado nacional é detentor de 15%. O detentor do capital privado nacional normalmente são acionistas brasileiros, mas muitos deles também que pensam e que buscam ganhar dinheiro da mesma forma que o investidor estrangeiro. Então, essa fatia aqui corresponde a 52% do capital da Petrobras. Então, efetivamente, quem manda é esse grupo de acionistas. Porque a parte de cá, que pertence ao governo federal, que é o governo federal corresponde a 28%, mas tem capitais do BNDES Par e também da Previ. A soma desses aqui, do lado de cá, corresponde a 48%. Mas quem dita a política da Petrobras são exatamente os acionistas privados, nacionais e estrangeiros. Aqui temos um gráfico que mostra em detalhes como é que está a divisão do poder da Petrobras. E isso é que explica a política posta em prática atualmente pela empresa que compromete os interesses nacionais. A atual política de preço derivado de petróleo, a Petrobras, começou a vigorar em 2016, no governo Michel Temer. Essa política estabelece o seguinte, que os reajustes do preço do derivado de petróleo seriam baseados na paridade com o preço do petróleo do mercado internacional. Quer dizer, se o petróleo do mercado internacional sobe o preço no mercado interno. E esta é a razão pela qual quase que diariamente os preços do petróleo sobem nos postos de combustíveis. A Petrobras anuncia aumento do preço e isso faz com que nos postos de combustíveis os preços sejam majorados, quase que continuamente. Então, essa política ela foi inaugurada em 2016, em que se estabeleceu que os reajustes deveriam ser baseados na variação do preço do petróleo do mercado internacional e também na variação do dólar. Então, na medida que, por exemplo, há uma valorização do dólar em relação ao real, e isso impacta também sobre o preço dos combustíveis. Ao adotar essa política, o que a Petrobras visa é valorizar o preço das ações da empresa nas bolsas de valores, conforme já falei, tanto de São Paulo quanto de Nova York.
passando a atender o mais alto interesse de seus acionistas privados em detrimento dos interesses nacionais. Naquela época, em 2016, a direção da Petrobras explicava que os reajustes seriam baseados na paridade com o mercado internacional e mais uma margem que seria praticada para remunerar riscos inerentes à operação, como, por exemplo, volatilidade da taxa de câmbio, essa questão que eu falei da variação do dólar, né? E dos preços sobre estadias em portos e lucro, além de tributos. A Petrobras dizia que a nova política de preços previa avaliações para revisões de preços pelo menos uma vez por mês. Esta é a principal causa, meus amigos, dos preços extremamente elevados de derivados de petróleo praticados pela Petrobras, em prejuízo dos consumidores e do desenvolvimento do Brasil. Foi a política de preços da Petrobras que estabeleceu que os reajustes dos preços de derivados de petróleo, baseados na paridade com o mercado internacional, que contribuiu para que, com a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, a situação dos preços de derivados de petróleo no Brasil chegasse à situação calamitosa atual. A principal pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil vinha dos preços internacionais do barril do petróleo. Claro que há a política de atrelar o preço do combustível à variação do preço do petróleo no mercado internacional. Mas o fato de que os preços internacionais do barril de petróleo vêm aumentando significativamente desde maio de 2020, que acumulou cerca de 164% de aumento, é claro que isso teria que produzir esse impacto que está trazendo para o nosso país. Alice a este fato a desvalorização do real, ainda tem esse aspecto, em relação ao dólar, em consequência da fuga de capitais do Brasil que está acontecendo, em consequência do estado pré-falimentar na economia brasileira, resultante da incompetente gestão da economia nacional pelo ministro Paulo Guedes e pelos seus auxiliares, e pela adoção da política econômica neoliberal, que praticamente imobiliza o governo no sentido de intervir na economia para fazê-la crescer e se desenvolver. Vamos mostrar uma figura que mostra o que significa o aumento no preço do barril de petróleo. O que significou de maio de 2020 até o momento atual, com o aumento do preço do barril de petróleo. Nós temos aqui esse gráfico. Se vocês observarem, aqui, por exemplo, nós temos maio de 2020. Chegou a um ponto baixo. Isso daí por conta da crise da pandemia. Mas agora os produtores de petróleo estão tentando recuperar esse prejuízo que teve aqui durante esse período e está acelerando, aumentando de forma vertiginosa o preço do derivado de petróleo. A tal ponto que, por exemplo, em 2021, em julho de 2021, alcançou 74,39 dólares o barril. Tá certo? Então dá para vocês perceberem que antes por exemplo, de 2018 até 2019, os preços do petróleo do mercado internacional estavam estáveis. Depois houve uma queda aqui em maio nos primeiros meses de 2020, em função da pandemia. Mas agora os produtores de petróleo estão querendo recuperar os prejuízos, vamos dizer assim,
da queda do preço do petróleo no mercado internacional, estão elevando a produção. Outra coisa que também está contribuindo para elevar a produção é que, como a economia em alguns países está se recuperando, então está havendo aumento da demanda de petróleo. Então, na medida que aumenta a demanda de petróleo, então a tendência do petróleo é aumentar de preço. Então, este é o quadro que explica por que nós estamos bastante afetados pela elevação do preço internacional do petróleo, simplesmente porque a Petrobras, a partir de 2016, atrelou a elevação do preço dos combustíveis no Brasil à elevação do preço do petróleo no mercado internacional. Bem, pode-se afirmar, pelo que acabamos de apresentar, que uma das soluções imediatas para impedir a contínua elevação dos preços da gasolina, do óleo diesel e do etanol anidro no Brasil é mudar imediatamente e radicalmente a política de preço da Petrobras. Não há dúvida que qualquer governo sério e competente e comprometido com os interesses da população e do país faria isto. Teria que mudar a política de preço da Petrobras para que os efeitos dessa política sobre a economia nacional e sobre a população em geral sejam catastróficas. Então, como eu disse, é preciso mudar imediatamente e radicalmente a política de preço da Petrobras. Passando a considerar, a minha proposta é a seguinte, é que na medida que o Brasil produz internamente cerca de 3 milhões de barris por dia de petróleo e importa 170 mil barris de petróleo, a minha sugestão é a seguinte, é que seja considerado 2 tipos de cálculos. Que seja considerada a variação do custo da produção interna de petróleo em reais, ou seja, aquele custo associado à produção interna, de um lado, e do outro lado, considerar o produto importado, quer dizer, incorporar a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional sobre a quantidade de petróleo que nós importamos para atender às nossas necessidades. O cálculo que nós fizemos, levando em conta os dados de 2020, é que a incidência, quer dizer, a variação que deveria ser feita sobre o petróleo importado, não deveria ser sobre o total da produção interna, mais o que se importou, mas apenas a variação do preço do barril do petróleo deveria incidir apenas sobre a parte do petróleo que foi importado. E se nós considerássemos o cálculo nessa base, sobre a parcela do petróleo importado só deveria incidir 9,77% sobre a variação do petróleo importado. Se nós considerarmos o que está apresentado nessa figura que nós vamos lhes mostrar agora, aqui vocês têm um quadro que mostra, por exemplo, aqui é a produção interna do país. Em torno de 3 milhões de barris dia de petróleo. Aqui é a evolução de 2005 até 2020. Em 2020, nós alcançamos 3 milhões
de barris por dia de petróleo. Nós exportamos 1,44 milhão de barris de petróleo. Está aqui indicado, essa linha azul. Nós importamos, está aqui nessa linha vermelha, 0,17, ou seja, 0,17 milhão de barris, que corresponde a 170 mil barris por dia de petróleo. Então, ao invés digamos assim, da variação do preço do petróleo incidir sobre o total que produzimos no país e que importamos, a soma da produção interna mais a importada, deveria incidir apenas sobre essa parte, ou seja, sobre os 170 mil barris de petróleo. Quer dizer, o custo, digamos assim, referente à variação do preço do petróleo no mercado internacional deveria se incidir apenas sobre o total do petróleo importado, sobre o custo representado pela importação do petróleo importado. Enquanto que, no caso específico da produção interna do petróleo, deveria considerar os custos internos em reais do Brasil. De modo que esta é a solução que nós estaríamos recomendando para, a curto prazo, lidar com essa questão do aumento dos preços do petróleo no país. O valor 9,77% foi calculado para 2020, considerando a produção nacional de petróleo destinada ao mercado interno, que foi de 3 milhões de barris dia, menos as exportações de 1,4 milhão de barris por dia. Então, subtraindo 3 milhões de barris de 1,44 milhão de barris exportado, isso significaria dizer que da produção interna de petróleo foi destinado apenas 1,57 milhão de barris por dia, enquanto que a importação foi de 0,17 milhão de barris por dia. Então, se você relacionar 0,17 com a soma da produção nacional para o mercado interno, com a importação de petróleo, por exemplo, a produção do mercado voltada para o mercado interno, a produção de petróleo voltada para atender o mercado interno, correspondeu a 1,57. Se nós somarmos este valor com o importado, 0,17, isso totaliza 1,74. Se você dividir 0,17, que é o valor, que é a quantidade de petróleo importada, digo melhor, se dividir pelo total de 1,74, que é a quantidade de petróleo produzida internamente, mais o petróleo importado, se dividir 0,17 por 1,74, isso corresponde a 9,77%. Isso significa dizer que, além dos custos internos de produção nacional do petróleo em reais, apenas 9,77% da variação do preço internacional do petróleo deveria ser considerado na determinação dos preços dos derivados de petróleo da Petrobras em 2020. Isso significa dizer que seriam considerados os interesses dos consumidores brasileiros e do Brasil, e não apenas dos acionistas nacionais e estrangeiros da empresa, que, com a política que está sendo posta em prática de atrelar o preço do combustível à variação do petróleo no mercado internacional, estaria praticando uma extorsão sobre o consumidor brasileiro. Na realidade, todos nós estaríamos sendo roubados, porque apenas uma parcela
que corresponde a 9,77% do petróleo que nós consumimos, é que é importado. Então é sobre esse total é que deveria incidir, digamos assim, a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional. De tudo o que acabamos de expor, pode-se considerar, portanto, como solução imediata para evitar a escalada contínua dos preços de derivados de petróleo no Brasil, o abandono da política atual de variação do preço dos derivados com base na variação do preço do barril de petróleo e do dólar, e sua substituição pela política que considera a variação dos custos internos de produção do petróleo no Brasil em reais e a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional e do dólar incidente sobre a parcela do petróleo importado utilizado no suprimento interno do país. No entanto, essa seria uma solução para já, imediata. Mas uma solução, digamos assim, definitiva, deveria ser trabalhada. E isso implica em fazer com que a Petrobras volte a ser uma empresa voltada para atender os interesses da população brasileira e do Brasil, tendo em vista o aspecto estratégico do petróleo para a economia e o desenvolvimento nacional. A Petrobras não deveria ter como objetivo principal a geração de lucros e a distribuição de dividendos para os seus acionistas, como tem feito desde 1916, e sim atender os interesses da população brasileira e do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Esta é a solução que permitiria evitar as danosas consequências econômicas e sociais impostas pelo aumento contínuo dos preços derivados de petróleo no Brasil, que fará com que sejam elevadas as taxas de inflação. Boa parcela da taxa de inflação que nós estamos enfrentando hoje resulta da elevação dos preços dos combustíveis. Isso é um ponto que precisaria ser levado na devida conta. E isso tudo compromete a renda da população brasileira e o próprio desenvolvimento nacional. Em síntese, a Petrobras tem que voltar a ser instrumento da promoção do desenvolvimento do Brasil e não do enriquecimento de acionistas privados, nacionais e internacionais. Espero, meus amigos, que tenha sido esclarecedor em nossa apresentação. Eu creio que está bem claro que essa política danosa que está sendo praticada pela Petrobras precisa ser revertida o quanto antes. O Congresso Nacional, as pessoas comprometidas com o desenvolvimento do país precisam se mobilizar no sentido de estancar esse processo de expropriação que a Petrobras, os acionistas privados, nacionais e estrangeiros, estão realizando sobre a população brasileira, comprometendo o desenvolvimento do nosso país. Fica, portanto, aqui, meus amigos, esta mensagem e espero que tenha sido esclarecedor em nossa apresentação. Um grande abraço para todos.